Tem um problema? Ok, então vamos realizar aqui o seu interrogatório, Sr. Gerson. E aqui eu vou lhe fazer algumas perguntas, promotores, advogados e também os jurados poderão fazer perguntas. O senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado ou de responder a pergunta que entender que pode ou deve responder, e o uso desse seu direito não trará nenhum prejuízo ao senhor no processo. Ok. Mas o interrogatório é sempre bom lembrar, senhor Gerson, é um ato que o senhor tem para apresentar alguma versão ou contestar alguma versão que esteja nos autos. Mas sempre, como eu disse, sem obrigação, certo? E só responder sempre por voz, tá, senhor Gerson? Ok. O senhor conversou com os seus advogados nesse intervalo? Sim. Pedi para o senhor falar um pouquinho mais alto, principalmente para os jurados ouvirem o senhor, Sim. né? Eu vou pedir então que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes da gente falar sobre aqui os dados da denúncia. Seu nome completo, por favor. Gerson Silva dos O Santos. senhor é natural de onde? São Paulo. Estado civil. Solteiro. O senhor tem filhos? Sim. Quantos? 2. Qual a idade deles? Um de 9 e um de 8. Estão bem de saúde? Agora eu não sei como que ele está bem de saúde, não. Uhum. Quem é que está cuidando deles? Ele estava aqui com o meu pai esses tempos. Aí, como que teve Os fale- dois os falecimento do meu pai, voltou com a mãe dele pra lá. e o outro. O outro tá com a mãe também. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? 1997, 4 de maio. Certo. O nome do pai e da mãe? Marlene Silva dos Santos. Certo. Endereço residencial? Onde o senhor Só- estava morando? São Paulo. O Ru- endereço, mas. Rua Itajubaquara, número 220, casa 10. Lá o senhor morava sozinho ou acompanhado? Com a minha irmã. Ok. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Eu tava trabalhando só de bico mesmo. Trabalhando em concessionária de carro, água boa na fonte, entregando gás. Sabe ler e escrever? Mais ou menos. Qual escolaridade o senhor tem? Primeiro, ensino médio. Primeiro do segundo, Ensino primeiro médio. do ensino médio. Ensino Por que médio. que o senhor parou de Eu, estudar, senhor Gesso? eu parei porque devido de que acontecia da minha família também, né? Ajudar a minha família, um pouco de serviço que eu tinha, né? Aí parei de estudar um pouco. Uhum. Mas uma forma até de poder ajudar a família é concluindo o estudo e Concluindo os podendo ter estudos, sim. Sim, um emprego melhor, né? sim, sim, O senhor verdade. está novo, tem dois filhos. Se Verdade. eu pensar na possibilidade de retomar os estudos, até lá no presídio mesmo, Verdade. né? É, sem contar esse caso, então, que nós estamos tratando hoje aqui, o senhor já foi preso alguma vez? Só lá em São Paulo. Por qual o fato? Foi roubo. O senhor foi processado? Fui sim, senhor. Absolvido ou condenado? Fui condenado. Você já cumpriu a pena? Ainda não sei porque eu tô aqui agora no estado de Brasília, né? Ok. Só esse caso? Só. E as testemunhas desse processo, as pessoas foram ouvidas lá na delegacia, depois aqui em juízo já. O senhor conhece essas pessoas? Por qual processo? É esse que o senhor está respondendo aqui hoje? Não. Primeira vez que eu tô sendo escutado aqui. Não, eu perguntei se o senhor conhece as pessoas que foram trazidas aqui como testemunha no processo. Não, só meu irmão. Ok. O senhor teve acesso ao processo? Pôde ler, assistir, depoimentos, documentos, laudos, o senhor teve acesso? Só tive acesso a uns papel que chegou lá no outro Só, cárcere lá. ok. Só a citação e intimação Isso, mesmo. só isso. Mais nada. Ok. A partir de agora, senhor Gerson, eu vou falar com o senhor sobre a denúncia mesmo. E eu reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado. O senhor pretende responder as perguntas? Eu respondo a pergunta do jurado e dos meus advogados. O senhor não vai responder do juiz nem do promotor. Não. Ok. Então eu passo a palavra aos advogados de defesa. Boa tarde, Gerson. Tudo bem? Boa tarde. É, então vamos lá, vamos começar as perguntas aqui para poder contextualizar para os jurados o que que aconteceu naquela época. Sim. É, naquela época você morava aqui em Brasília? Não, na época desses fatos eu tava na casa do meu pai a passeio. Então você morava em São Paulo, Sim. certo? E você veio para cá a passeio para passar quanto tempo? Eu vim pra cá pra passar umas 2, 3 semanas, porque minha esposa estava gestante também, né?
esperando o filho meu. Entendi. E no dia desses fatos, você estava onde? No dia dos fatos que ocorreu, Isso, que você está sendo denunciado aqui. tava na casa do meu pai. Certo. E aí, na casa do seu pai, você saiu nesse dia ou ficou em casa? Saí. Você foi para onde? Eu fui pra um bar lá da rua de cima, terceira rua de cima. Por que que você foi para esse bar? Tava tendo alguma festa ou só para se divertir mesmo? O que foi? Tava tendo sim, tava tendo um forró ao vivo. Aí eu pedi pro meu pai, pra mim ir nesse forró ao vivo, que na outra semana eu ia viajar de volta pra São Paulo, né? Aí meu pai falou, pode ir, toma cuidado e volte. Aí eu fui pra esse barzinho, nesse forró ao vivo. Entendi. E aí, quando você chegou nesse bar, quem tava lá? Ah, tinha diversas pessoas, né? Tinha muitas pessoas. Aham. Aí, de fato, encontrei com essa menina aí, a Mirella, né? Uhum. Conversou comigo, perguntou de onde que eu era. Falei pra ela que era de São Paulo. Ela, você tá aqui, quem é seus familiares? Você tá aqui com quem? Falei, tô aqui com meu pai, meu familiar é o Getúlio. Ela, nossa, eu conheço. Aí, trocando umas ideias normal, né? Como de fato a Entendi. gente E além dela, tinha mais alguém com ela? Ou era somente ela? tava ela, depois chegou esse outro rapaz. Eu acho que era acompanhante dela. Entendi. E aí, o que que aconteceu nesse bar? Aí nesse bar, ela pediu pra mim pagar uma droga pra ela. Eu falei, eu não uso droga. Droga eu não pago, não. Aí ela saiu, né? Ela e esse outro rapaz foi pro outro lado. Aí em seguida chegou outro rapaz. Aí ele chegou outro rapaz, perguntou que eu queria uma droga. Eu falei que não usava droga. Aí ela chegou do lado desse rapaz que chegou, pediu uma droga para ele. Aí ele falou que não ia dar droga para ela, porque ela consumia crack. Aí assim, disso daí consumiu umas brigas lá nesse bar. Certo, só para os jurados entenderem. Esse rapaz que você fala e não cita o nome é o Ricardo? Eu não sei. Provavelmente devia ser esse cara. Aham, entendi. Então você estava lá no bar, estava a Mirelle e o acompanhante, né? Sim, Provavelmente o Thiago. sim, E aí ela começou a pedir droga para você comprar droga e você disse que não ia comprar. sim, Aí ela foi pedir droga pro Ricardo. sim. Certo. O Ricardo deu a droga para ela? Não. Certo. Falou que ele usava crack, não ia dar crack para eles. Entendi. E aí começou a confusão. Começou uma confusão porque começou a falar umas palavras de baixos escalões para eles. Aí eles começaram uma confusão. Aí outras pessoas pediu para parar, não parou. Eu também fui um deles que falei, pô, para de brigar, pô, vamos curtir o momento da festa. Aí eles não parou, continuou a briga. Aí nisso daí outras pessoas entrou no meio. Aí um foi para um lado, o outro foi para o outro lado. Aí nisso daí, seguidamente, eu fiquei mais um pouquinho no bar, paguei minha conta e desci para casa do meu pai. Certo. Voltando só um pouquinho. Quando essa Mirelle pediu para você comprar droga para ela e você disse que não, ela aceitou numa boa ou ela ficou nervosa, com raiva? Não, ela já tava meio, não sei como dizer, meio alterada, né? Assim, já com o efeito, acho que da droga, do álcool que ela tava, né? Ela ficou meio sem jeito. Entendi. Então teve essa briga, você apartou a briga, depois de um tempo você pagou sua conta e foi para casa. Sim. Certo, Gerson. Vou passar aqui para os meus colegas. Boa tarde, Gerson. Tudo bem? Tudo bem. Gerson, tem algumas perguntas aqui apenas para complementar. E deixar bem claro aos jurados, que são as pessoas que vão te julgar aqui hoje. Sim. Você, então, teria apartado essa briga? Sim, eu pedi também para parar deles brigar para nós continuar uma festa de boa. Aí eles estavam continuando, né? Outras pessoas também pediram, mesma coisa. Pra Entendi. parar. Após isso, apartou, seguiu o seu caminho, você também foi para casa. Sim, sim, Certo. O que que acontece, Gerson? Tem diversas versões no caso em que algumas pessoas apontam que você teria xingado o Thiago. Que é a vítima. Isso é um ponto muito importante a esclarecer aos jurados. Você conhecia aquelas pessoas anteriormente?
Não conhecia nenhum deles. Você conheceu tudo ali na festa. Tudo ali naquele momento no bar. Entendi. Você sabia que a vítima, Tiago, pelo relato de outras pessoas, que ele cometia alguns crimes na região? Não sabia. Você não sabia que. Não. Você sabia, você ouviu falar se ele cometia furto, roubo, algo do tipo? Também não sabia disso. Eu era novo ali na região. Entendi. Então, no caso, para entender aqui e esclarecer a sequência da situação. Você veio de outro estado, é isso? Sim. Quando você chegou de outro estado, você passou um tempinho ali e estava perto de ir embora. Sim. Você estava perto de ir embora por escolha sua ou você já tinha comprado uma passagem, por exemplo? Minha passagem já estava comprada. Porque meu pai já comprou as duas passagens. Eu já tinha outra comprada para me voltar na outra semana. Entendi. Então, antes de ir embora, você quis conhecer esse forró local. Sim. Entendi. Chegando lá, foi onde você conheceu essas pessoas, Thiago, Mirelle e Ricardo. Verdade. Entendi. Então você não teria nenhum motivo para xingar Thiago porque você não conhecia ele, é isso? Não entendi. Você não teria nenhum motivo para xingar o Thiago porque você acabou de conhecer ele. Nenhum motivo. Eu nem sei quem ele era, nem sabia quem eles eram. Nenhum motivo. Perfeito. Então, entendi, você esclareceu muito bem. É, eu gostaria apenas que você esclarecesse um ponto um pouco além disso. O que que acontece? No seu processo, teve uma situação em que foi juntado um incidente lá no sistema penitenciário, que seria onde supostamente você teria desobedecido a alguma regra. Você chegou a desobedecer alguma regra dentro do presídio? Eu não cheguei a desobedecer, porque eu cheguei novo dentro do presídio, como outras pessoas também chegou. Eu fui para um bloco para me estudar. Aí eu estava estudando, como qualquer outra pessoa poderia também estar estudando. Chegaram outras pessoas de outro bloco. Aí nisso daí, o policial pediu para montar um procedimento que é para todo mundo ficar abaixado, com a mão na cabeça. Nós que já era do bloco, que já estavam um pouco tempo lá no bloco, nós foi. Os outros rapazes que chegou de outros blocos não fez o procedimento. Aí sim, chamou os outros policiais. Aí no caso disso daí, voltando para a cela, escolheram aleatório. Eu e mais três pessoas. Que não tinha feito nada. E não tinha feito nada. É comum isso acontecer lá dentro? Você que Sim, vivencia isso? sim, Então é comum respingar. Você não fez nada, mas o colega fez e acaba respingando. sim, Entendi. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao meu colega. Ele vai continuar algumas perguntas, tá bom? sim. Já só dois pontos aqui, por gentileza. Qual era a sua relação com o Ricardo? Você sabia que ele era tão perigoso, traficante, tudo isso? Não, não, porque eu só fui a primeira vez lá nesse bar. E como é que você conheceu ele? Você estava bebendo com ele? Como é que foi isso? Como eu conheci ele, que ele tava lá nesse bar, perguntou de onde que eu era. Eu me apresentei para ele também, que eu era de São Paulo. Entendi. E aí vocês beberam juntos? Eu tava tomando a minha cerveja, ele sentou do lado e começou a tomar dele. Tá. Esse roubo que tem na sua folha aí, você cometeu? Eu tinha emprestado meu carro, aí eu peguei meu carro de volta, tava já com queixa de roubo, meu carro. Tá, Eu fui abordado, fui levado para delegacia. Assim, as testemunhas falaram que era eu, mas não era eu. tá. Uma pergunta? Sem mais violência, muito obrigado. Os jurados têm alguma pergunta? Excelência, perdoe-me. Desculpe a interrupção. Eu gostaria apenas que ele tivesse a oportunidade de complementar algo que ele queira falar, seja sobre a situação que você vem sentindo, por gentileza, Sim, já que é a última oportunidade dele falar. Então, sendo essa sua última oportunidade, fale aos jurados que você, se você tem algo a dizer a eles. sim, eu quero que me vejas com outros olhos, não com esses olhos. Porque eu sou negro também, igual eu estava lá no meu processo, neguinho de São Paulo. Mas eu não tenho nada a ver com esse processo. Por isso que hoje eu estou aqui no estado de Brasília, como um réu. Fui apenas separar uma briga. E hoje eu estou aqui, falando o que aconteceu, o que ocorreu. Isso daí.
Eu espero que vocês vejam aí com outros olhos. Está correndo uma má investigação policial. Quanto a Só- essa questão desse processo, você acha que é justo ou injusto? Eu acho que é injusto. Entendi. Você tem filho, certo? Tenho 2 filhos. Tem quanto tempo que você não vê eles? Já vai fazer. Tem 5 anos e 6 meses. Entendi. Excelência, muito obrigado. Muito obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Então, a pergunta dos jurados, assim, a passagem de volta para São Paulo já estava comprada nessa época do fato? Sim. Só adiantou a volta devido ao fato ou a data já havia comprado com antecedência? Não entendi. É que a formulação está meio estranha mesmo. O senhor adiantou a volta para São Paulo ou de fato já havia comprado a passagem antes do fato? Realmente, igual eu falei, já estava comprada as passagens minha de volta. Eu só fui curtir essa festa. Aí é outra pergunta de outro jurado. Você estava quantos dias antes do ocorrido na casa do seu pai? No antes, Em eu relação ao fato, há quantos dias o senhor estava na casa do seu pai? não me recordo assim não, porque eu já estava lá, Aproximadamente. já tava uma semana já, na outra semana já tinha que voltar para São Paulo. Ok. Alguma, mais alguma pergunta? Tem? Quando o senhor separou a briga, o senhor chegou a empurrar a Mirelle. Ela se machucou? Assim, na hora da confusão ali, eu não me recordo muito bem, mas sim, eu tava separando sim a briga, mas de empurrar assim a Mirelle, não. O jurado pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, um questionamento, se é possível ter acesso ao que disse o Ricardo, né, que foi julgado no outro processo, em relação à presença do Gesso. Na verdade,
Essa informação não está nesse processo, né? Se as partes concordarem, eu posso providenciar o acesso do. Descartar em segunda instância, certificado isso, então a gente não tem acesso aos depoimentos gravados. Só tem a sentença de pronúncia. Exatamente. A gente vai mostrar nos debates. Ok, então, alguma outra pergunta? Não? Então, encerrado o interrogatório. Então, vamos iniciar a instrução, ouvindo, então, o agente de polícia Marlos Vinícius Pedro Vado. Boa tarde, agente Marlos. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Sim, O senhor não está mais aqui, não, né? tô não. Tô lá na especializada. Está na especializada, Tô né? lá no plano, lá no complexo. Ok. Então, agente Marlos, o senhor foi chamado aqui como testemunha. O senhor não tem medo de parentesco com as pessoas aqui envolvidas. Não, senhor. Como agente de polícia, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete a dizer sua verdade? Sim, senhor. Ok. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, policial. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bom? Fone aqui. Vamos lá. O senhor participou das investigações desse caso aqui, Sim, né? senhor. É o caso de 2017. Notei que o senhor já entrou só num segundo inquérito, né? Que veio, na verdade, para apurar a coautoria do Ricardo, que já inclusive foi condenado aqui pelo mesmo crime, né? Ele agiu em conluio em concurso com o Gerson aqui, né? Conta para nós quais foram as diligências que o senhor empreendeu até alcançar aqui a autoria do Gerson. Sim. É, o caso, ele chegou na delegacia através de comunicação de alguns policiais militares, da própria família, porque aconteceu lá na Rajadinha após uma discussão no bar. Então, tudo se inicia num bar, numa madrugada de sábado, né, onde estava a vítima, Tiago, acompanhado de Mirelle, né, e no bar também estavam o autor Ricardo, que o Sejanar já respondeu, já foi condenado, e o Gesso. Inicialmente, depois do bar, houve uma pequena discussão no bar. O Ricardo teria falado mal do companheiro de Mirelle à época, que também era amigo da vítima, do Tiago. E o Tiago teria intercedido e falado: ó, para de falar mal do meu amigo. E gerou aquela contenda inicial. Eles continuaram bebendo ali, pelo que foi apurado, e aí saíram do bar, mais tarde, um pouquinho, por volta de 4h30, a Mirelle e o Tiago, indo no rumo da residência deles. No momento que foram surpreendidos pela dupla, pelo Ricardo e pelo Gesso. E aí já chegaram no Tiago, já acusando ele de ser ladrão. E o Gerson já falou, em São Paulo o ladrão é morto, espancado e tal, alguma coisa assim. E já deu um soco no Thiago que ele já ficou desacordado. A Mirelle tentou ajudar, né, ajudar o Thiago quando viu ele desacordado no chão nesse primeiro momento, ocasião em que o Ricardo e o Gerson já agrediram ela e jogaram ela pra um canto. Até ela bateu a cabeça e disse que até ficou machucada também. E aí continuaram as agressões com socos, chutes. E aí ela disse que em um determinado momento o Ricardo pega, o Gerson pega um pedaço de tijolo, um tijolo, e taca na cabeça da vítima, já desfalecida no chão. Ela tenta ajudar novamente, mas ela vê que não vai ter força para ajudar naquele momento. Ela vê que os dois continuam as agressões, chutes, socos, inclusive muito na região da cabeça. E aí ela corre para casa, vai para casa onde ela narra essa situação para a mãe e pro irmão. E, e aí que a mãe, a Francisca, e o irmão é o Robson. E aí eles vão até o local depois, passado de algum tempo, eles vão até o local, passam lá, ainda visualizam o Ricardo e o acusado ainda no local. O irmão ainda fala, para de bater e tal. O Gerson sai do local, mas eles ainda visualizaram eles arremessando telha contra a face da vítima, e eles narram que a face da vítima já estava bastante desfigurada. Ele vazava sangue pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, e a face bastante desfigurada. Então é isso. Eu aciono o SAMU leva para o hospital, mas essa entrada dessa vítima ela não é comunicada de imediato à delegacia. Ela é comunicada alguns dias depois. E aí, quando a sessão de investigação chega para a delegacia investigar, o delegado toma conhecimento,
A gente faz contato primeiro com o irmão da vítima, com o Romário, e esse já narra que o irmão havia ficado internado, uns cerca de 10 dias, e faleceu em virtude dessas agressões. Chegou até a ser removido do hospital de base e faleceu em virtude do traumatismo craniano, né? Então ele tinha múltiplas fraturas e a causa da morte foi as múltiplas fraturas do crânio, né? E aí ele na oitiva, nessa primeira oitiva do irmão, já surge o nome do Ricardo, que é o coisa, e eles não sabiam o nome do coautor, mas eles sabiam que se tratava de um indivíduo oriundo do estado de São Paulo, que estava em Planaltina naquele dia, e que era filho do Getúlio, que era um senhor que andava de muleta, bem idoso, e que morava lá na Rajadinha 3, o pai. Esse indivíduo ele não era daqui, mas ele estava aqui na época dos fatos, que ele era oriundo de São Paulo. E então, quando a gente vai confirmar essa dinâmica toda que eu estou te contando, que veio através do depoimento da Mirelle, da testemunha presencial, a Mirelle também confirma direitinho. Inclusive, ela faz referência a esse indivíduo, que é posteriormente identificado como Jefferson, que é o réu aqui hoje. Ela, é o Gerson, que é o hoje. Ela faz referência a ele como o rapaz de São Paulo. Rapaz de São Paulo, que era como ele era conhecido ali na região. O neguinho de São Paulo, rapaz de São Paulo, sempre ela falava desse jeito. E o Ricardo já era dali, já era morador dali. Então, o Ricardo, de primeiro momento, já é feito o reconhecimento fotográfico a partir das informações fornecidas pelo Romário e pela Mirelle. Já é feito o reconhecimento do Ricardo, já é de imediato instaurado o inquérito, o processo dele segue. E chega uma ordem de serviço para a gente identificar justamente o rapaz de São Paulo, o filho do Getúlio, o senhorzinho e tal. O que que a gente faz? Primeiramente, a gente vai até a casa do Getúlio. E o Getúlio é um senhor já bem de idade, e ele não tinha os dados de todos os filhos. Você perguntava assim, qual é o nome completo dele, qual a identidade, qual tipo data de nascimento, essas coisas aí. Ele fala, ó, eu tenho. Aí ele falou, eu lembro que eu tenho 4 filhos. E só que dos 4 filhos, só que teve em Planaltina é o Gerson e o Clériston. Aí a gente, né? E desses dois, só o Clériston que está aqui. O Gerson foi para São Paulo, né? E aí a gente começa a apurar e vai atrás do Clériston, que é esse outro irmão. A gente encontra ele numa granja, trabalhando numa granja na área rural de Planaltina e intima ele e ouve o Clériston. E aí quando a gente ouve o Clériston, aí fica mais claro pra gente. Aí ele fala, não, é, eu não tenho envolvimento com esse crime. Desde então eu estou em Planaltina, né? Quem tem envolvimento com esse crime é meu irmão, o Gerson. Como é que você sabe disso? Como é que você se recorda disso? Ele não, porque no dia que eu cheguei em casa, eu lembro desse dia. Meu pai falou, ó, além de vizinhos conhecidos dele, meu pai confirmou. Olha, o Gerson brigou com o rapaz lá, agrediu um rapaz e o rapaz morreu. Né? O rapaz já estavam dando, inclusive, isso é interessante colocar, já estavam dando o Thiago como morto, em virtude do rosto desfigurado, sangue. A notícia que se espalha naquele início ali é que ele tinha morrido. E aí espalha, ó, rapaz, o Gerson agrediu um rapaz e ele morreu. E meu irmão voltou para São Paulo naquele dia. Ele não ficou mais em Planaltina. Então, desde o dia do fato, ele foge para São Paulo. Inclusive, meu irmão foge para São Paulo e está preso lá por roubo, lá em São Paulo. Já depois que ele voltou em São Paulo, tal, passou um tempo, ele foi preso lá por outros crimes. E, e é a partir dessas informações, aí O réu aqui hoje estava preso em São Paulo por estava roubo. preso por outros crimes. Entendi. E aí a gente foi confirmar as informações do Clériston. A gente tomou o depoimento do irmão, né? Ele mesmo confirmando tudo. Falou, não sou eu que tenho envolvimento, é meu irmão, é o Gerson. Ele estava aqui no dia do fato. Meu pai confirmou para mim que ele agrediu o rapaz que morreu. Os vizinhos me confirmaram isso também. Só te interromper, o depoimento que o senhor tomou do Clériston foi anos depois. Foi anos depois. Tá, então o Gerson estava preso em razão de um crime cometido depois, Foi roubo. Um roubo em São Paulo. no dia do crime aqui, o irmão dele confirmou que ele estava em Estava em Planaltina liberdade, estava aqui e em que Planaltina. ele teria envolvimento com Isso. esse crime. A sequência é essa: ele pratica o homicídio aqui, na companhia do Ricardo. Ele foge de Planaltina, vai para São Paulo. Lá em São Paulo ele continua nas atividades criminosas, é preso lá por um roubo. Uhum. Quando a gente vai ouvir o Clériston, o Gerson já está em São Paulo preso por roubo, já cumprindo pena mesmo, já execução penal. E aí a gente vai pesquisar nos sistemas e aí
a partir dos dados dos irmãos, filiação, aquela coisa toda, consegue identificar o acusado aqui hoje, né, o réu. E aí, quando a gente vai pesquisar no InfoSeg, tá lá constando o roubo que ele estava preso mesmo. Entendi. Aí a gente amarrou bem a informação, ele batia com as características que a Mirelle informava, características físicas, eu digo, isso desde o primeiro depoimento dela lá, quando ele descreve ele anos atrás, né? E aí a gente então faz esse relatório, colocando toda a questão da autoria, é, e que a gente vê já nos autos os depoimentos tanto da Mirelle, quanto do Robson, quanto do Romário, assim, convergindo desde o início, desde os primeiros depoimentos, eles sempre convergem para as mesmas situações. Então é uma briga que começa por causa de uma discussão banal ali no bar, né? E aí essa discussão banal gera essa contenda e eles são surpreendidos a caminho de casa e ele é agredido com chutes. Ele recebe a maior parte das agressões quando já desacordado no chão, principalmente tijolada e telha. A Francisca, a mãe da Mirelle e o irmão dela que já presenciam essas agressões já um pouco depois, eles contam da questão do rosto desfigurado e da questão da vítima estar agonizando. A vítima já vê aquele corpo agonizando, né? E a gente submete o relatório a toda a autoridade policial e aí é feita Perfeito. o processo. Então, só para eu entender, desde o primeiro momento, o primeiro depoimento já dava conta de que, além do Ricardo vulgo Pichula, que já foi condenado aqui por esse crime, o outro autor que agiu em coautoria com ele era um indivíduo filho do Getúlio, que Filho do morava na Getúlio. Rachadinha, usava muleta e era proveniente de São São Paulo, Paulo, que isso. estaria passando uns dias em Planaltina. Tá? Planaltina. E aí, só para esclarecer, eu sei que o senhor entrou nessa investigação algum tempo depois, né? Mas essa informação ela estava no processo desde o primeiro depoimento, ela só veio a ser melhor apurada em 2020, né? Que é quando o senhor de fato toma pé aí dessa, enfim, dessa investigação. Qual a razão dessa demora? É excesso de trabalho? O quê? É porque tinha muitos casos, né, na época, Uhum. e a dificuldade de encontrar o Getúlio. Assim, a gente ia lá algumas vezes, o pessoal ficava meio receoso. Teve um período do receio do próprio Ricardo, da própria atuação do Ricardo, né? Esse Ricardo era perigoso? Era perigoso, o pessoal tinha um receio de falar, Uhum. e aí a gente sentiu um pouco de dificuldade. Entendi. Nessa intimação, né? A gente teve algumas intimações que o pessoal não compareceu. E até chegar o Clériston, que já não estava morando mais lá, é uma área rural em que a pessoa ela vai trabalhar na granja para fazer um serviço e aí ela Mora lá, né? mora lá, e nessa área, até a gente achar essa granja Hum, lá na área rural e conseguir trazer o Clériston entendi. demorou. O Ricardo Pichulo, o senhor já mencionou que era perigoso, né? Criminoso conhecido. O acusado aqui, tá certo que ele era de São Paulo, a informação é que ele vinha passar alguma temporada aqui, alguns dias, né? Até para visitar o pai Getúlio. Mas o senhor já tinha alguma informação sobre ele aqui? Já tinha tido envolvimento com algum crime aqui em Planaltina? Não, em Planaltina Não. não, só esse homicídio. Tá. Eu o conheci a partir do momento da oitiva do irmão dele mesmo ali, Certo. do homicídio. Perfeito. E em relação à vítima, o senhor já tinha alguma informação, o comportamento dela, se ela tinha. A gente tinha alguma notícia da vítima com envolvimento no uso de drogas, né? Uhum. E pequenos furtos na região. Entendi. O pessoal era uma reclamação ali, alguns inclusive não registrados. O pessoal resolvia entre eles mesmo ali, ele acabava devolvendo e tal. Entendi. Mas era aquele pequeno furto em virtude do uso de entorpecente. Entendi. Ele era viciado e Isso. cometia esses crimes aí, né? Tá. Então, só para eu entender aqui, a motivação do crime, segundo apurado na investigação, foi essa discussão no bar. E essa discussão, o senhor mencionou que seria em razão de o Ricardo ter comentado algo negativamente sobre o Armando, Um amigo do que Thiago era amigo do e Thiago, companheiro da Mirelle à época. companheiro da Mirelle. Isso. Tá? Aí o Ricardo não gostou da postura dele lá no bar. Entendi. Quase entraram em vias de fato ali, Uhum. e aí Entendi. gerou aquela contenda, eles aguardaram o melhor momento, pegou eles quando saíram do bar. Entendi. O senhor soube também de alguma outra motivação, outro conteúdo dessa discussão, se teve alguma coisa relacionada a chamar ele de ladrãozinho ou ao mesmo ao uso de droga? Não, sim, Não, não. tá. Só para concluir então, e a forma como eles assassinaram o Tiago
Foi com espancamento, linchamento, Espancamento, paulada. chute, soco e pedaço de tijolo na região do crânio e telha na região do crânio também. O rosto ficou bem desfigurado. Entendi. Tá certo. Policial, eu agradeço a sua presença aqui. Não tenho mais perguntas, doutor Tassiano. Devolvo a palavra ao senhor. Advogados de defesa? Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Chamo o doutor Aman. Vamos lá. A gente explicou muito bem sobre a situação. Tenho só algumas perguntas a pontuar, tá bom? Ok. Eu não entendi direito. O senhor teve essas informações de quem? A gente teve, a partir do depoimento, principalmente da Mirelle, a testemunha presencial. Perfeito, depoimento da Mirelle. Gente, quem que seria a mãe de Mirelle? Acho que o nome dela é Francisca, né? Francisca Euda, alguma coisa. Francisca. Você relatou que a Mirelle foi para casa e contou para ela, certo? Isso. E aí, qual foi a conduta da senhora Francisca? Ela disse que de primeiro não acreditou, porque a Mirelle estava embriagada. E aí comentou com o filho, e aí saíram para trabalhar, que ela acordava cedo, eles trabalhavam também não sei se na área rural lá. E aí no caminho ela falou, não, vamos passar lá onde ela falou, foi a hora que eles visualizaram ainda os acusados no local. Ela disse que quando chega lá no local, eles ainda pedem para parar, para de bater, né, para, tal, xinga. E aí eles saem, e aí eles comentam com o pessoal lá, eles pedem socorro, é a hora que cessa ali a situação, né? Entendi. Ela Sabrina... estava acompanhada do Robson, acho que é o filho dela. Isso que eu ia perguntar. Isso. É Robson o nome dele, né? É. Então, no caso, ela de primeiro não acreditou, depois que foi com o Robson lá. Foi. Aí eles saíram de casa, segundo ela, acho que o Robson ia trabalhar, ela ia trabalhar também. Aham. Aí eles decidiram passar pelo local e foi a hora que eles presenciaram e viram que a Mirelle, confirmaram o que a Mirelle havia dito. Perfeito. Ela chegou a relatar quantas pessoas que estavam agredindo a vítima? Ela fala inicialmente que na hora que ela chega, ela visualiza uma pessoa, já era Uma pessoa? esse Ricardo, né? O Robson Ah, já entendi. complementa falando que tinham duas pessoas, um já estava acabando de sair, que era o filho do Getúlio. O Robson, ele foi ouvido? Robson, Robson acho que sim, foi ouvido. Acho que tem o depoimento dele também, não sei. O da Francisca eu tenho certeza que tem a oitiva formal dela. Agora, o Robson eu não me recordo se ele foi ouvido porque, formalmente. assim, doutor, só para esclarecer aos jurados, Tá. não tem depoimento do Robson. Mas tem o. Tem aí a menção de que ele teria falado algo, mas Isso. depoimento dele não tem. Aí essa versão, eu acredito que tenha sido a partir da versão da Francisca e da própria Mirelle. Isso. Ela cita essa conduta do irmão. Ah, sim, só para explicar aos Tá, jurados, beleza. não teve depoimento do Robson. Tá. Bom, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre esse Ricardo. Você chegou a conhecer ele? Algumas investigações lá da região, sim. Entendi. Você chegou a ver ele? Já ouvi em abordagem muitos Entendi. anos atrás. Saberia informar qual que seria o tamanho do Ricardo? Cara, tamanho, pô, cara, tem muitos anos. Mais ou menos a altura, se é que lembra, sabe? Não Se vou era me recordar. alto, ele era alto, baixo. Não, estatura mediana, eu não lembro dele mais alto, não. Ele é Entendi. estatura mediana, ele não era um cara O, alto, não. o Ricardo, ele era branco ou não? Ele era moreno claro, mais claro. Moreno, né? Entendi. Mais claro. Eu não sei se, eu até me desculpe se tiver uma pergunta repetitiva, mas sobre esse Ricardo, ele era primário, tinha muitas anotações na folha? Eu lembro eu não sei a ficha dele na época lá, mas a gente já tinha algumas investigações dele envolvido com tráfico. Inclusive foi dessa abordagem que eu tô te falando da última vez que eu vi, Entendi. era denúncia de tráfico. A gente estava Era um investigando. cara, de certa forma, perigoso, então? Isso, era um cara perigoso. Perfeito. Eu estou muito satisfeito com as suas respostas. Vou verificar se alguns colegas desejam perguntar algo, tá bom? Ok. Agente Marcos, boa tarde. Boa tarde. Prazer, meu nome é Sérgio dos Anjos, tudo bem? Tudo bem, joia. Cara, pelo que eu tô vendo, você tem um longo histórico aí de polícia. Eu queria saber qual foi o período aí que você atuou aqui em Planaltina. Parece que você já saiu. Eu atuei de 2010 a final de 2024. 2010 a 24. Essa investigação, pelo que o doutor Lucas, promotor, trouxe, você entrou depois, né?
Eu participei com a equipe, não fui o responsável pelo relatório inicial, foi feito pela própria autoridade policial. Certo. E aí ele determinou que a gente continuasse as investigações para identificar o coautor. No início era a própria autoridade policial a A responsável. própria autoridade policial que ficou Você responsável. entrou para investigar mesmo só em 2020. Uma ordem de missão que a autoridade colocou, específica para Entendi. O crime ocorreu em 2017, aí você mesmo iniciou em 2020. Eu tava junto com a equipe já em 2017. Algumas diligências eu até Sim. participei. Só que Ah. ele que fez o relatório. Aí, Entendi. nesse inquérito principal, ficou uma ordem de missão impendente, que era identificar qual autoria. Entendi. Aí ela foi para a Civil. E aí eu era da seção de investigação de crime violento, ela ficou com a gente lá para esclarecer isso. Não, então você Aí em não 2000 conseguiu me esclarecer, porque minha dúvida é exatamente sobre essas diligências lá no início. Esse crime ocorreu em que local exatamente? Edificação, assim, era uma rua, uma pista? Era uma via pública ali da Rajadinha. E vocês perto fizeram lá. diligências ali para buscar vídeos, filmagens? Sim, lá é uma área rural muito ruim de filmagem lá. Entendeu? Na época ainda era pior ainda do que Mas hoje. vocês tentaram. Tentamos sim. E E hoje, buscaram algumas outras testemunhas oculares? Tentaram buscar? sim, as que a Mirelle colocou como possíveis, a gente ouviu todas, a gente conseguiu ouvir todas. Claro, no meu questionamento, Marcos, porque pelo que você trouxe, eles estavam em um bar. Qual era o bar? Esqueci o nome do bar lá agora. Não, sem problema, só o que Lá do você lembra. Wilson, alguma coisa assim. E pelo que você me trouxe, todos eles estavam embriagados. Você também trouxe para o doutor promotor que o Tiago era usuário, correto? Era usuário. Pois é. Você sabe me dizer se eles estavam drogados aquele dia, embriagados, saindo do bar 4, 5 da manhã? A gente tem a notícia que todos fizeram uso de bebida alcoólica. Pois é. Estavam E a embriagados. testemunha que nós temos é a Mirella, que também fez esse uso, né? E aí vocês buscaram alguém além da Mirella? A gente ouviu os que ela citou. O Romário, que é o irmão da vítima, ela cita. Sim. A mãe dela, que também presenciou parte do crime, Mas a linha investigativa foi basicamente no que ela trouxe. ela era testemunha presencial. A gente foi, Entendi. né? E aí você confirmou. Então você corrobora, você vai pegando os elementos. É lógico que você não vai, naquele primeiro momento, descartar nenhuma linha de investigação, mas a partir do depoimento dela foi se corroborando tudo que ela disse, a partir dos outros depoimentos. Quanto tempo depois? Já tinha alguns dias, porque não foi comunicado isso de imediato. O padrão é a vítima da entrada no hospital, o plantão hospitalar já tem que ligar para a delegacia. Esse plantão hospitalar não houve, esse gatilho. E como a Mirella é fisicamente? Cara, Foi você que ouviu ela? eu busquei ela uma vez. Nesse dia a gente foi buscá-la, junto com o doutor. Entendi. Como era Ela o nome do estava com delegado? advogado? Não estava com advogado, não. Não, estava sem advogado. Ela estava sem advogado. Ela foi ouvida na condição de vítima, né? Vítima testemunha. Porque ela alega ter sofrido agressões, a gente ainda tinha até uma apuração em relação a isso. Diligência, Marcos. Até para eu compreender que você é o especialista aqui. Minha intenção é só tentar esclarecer. As diligências para vocês buscarem outra linha, outra pessoa ocular, foi em zonas rurais? Vocês foram em chácaras, foram em algum estabelecimento? A gente foi no bar, no local do fato, tentar ver se tinha mais alguma coisa. Os populares que ela cita, que tinha lá, a gente conversa com outros familiares, inclusive da vítima, conversando com o Romário, teve a Francisca, teve o Robson. E aí todos indicam as mesmas pessoas, né? A dupla, Ricardo e o rapaz de São Paulo. Então o Ricardo ele já estava conhecido ali na região, foi reconhecido por fotografia por ela, então assim já tinha corroborado. Não tinham dúvida nenhuma. E aí faltava identificar o rapaz de São Paulo, que todos também falavam o rapaz de São Paulo, o Gerson. Entendi. Não, sem As problema. diligências são essas. Você trouxe essa questão de envolvimento do Tiago, né? Sobre esses pequenos furtos, alguns registrados, outros cifras ocultas, que a gente sabe que na prática isso existe. Tem alguma notícia que a Mirella participava disso ou não? Não. Que era a companheira dele? Quanto tempo eles eram companheiros? Não, ela já o conhecia há algum tempo, mas ela não era companheira dele na época. Assim, ela tinha um outro companheiro. Tá. Aí eu queria partir para um outro lado, é do Gladson, né? Que é o irmão do Gerson? Gladstone. Foi você que localizou o Gladson? Foi. Foi, né? Foi. Gladstone. Clériston. Isso. Foi você que localizou ele? Sim. Foi, né? Foi. Localizou nessa granja através de quem? Do pai? Como é que foi isso? Foi da família dele. Foi o pai. O pai não sabia muito, mas tive outros familiares que. E aí ele tinha uma ocorrência. Perda de documento. Era uma ocorrência no cadastro que tinha grande. Essa dinâmica. Você foi lá, intimou? Fui lá intimar. Fui lá no final de semana. Eu lembro até o dia. E ele foi para ser ouvido quantos dias depois? A gente intimou ele pro
Pra semana. Acho que foi uns 2, 3 dias depois. Era um sábado, acho que foi um domingo, deve ter ido na segunda, na terça, por aí. E foi com advogado ou sem advogado? Foi sem advogado. Sem Foi sem advogado. Foi advogado. você que ouviu ele. A gente ouviu ele, eu ouvi ele. A gente que você diz, você e mais E quem? que tem autoridade policial, escrivão, né? E Todos presentes. é, Tá. Não, perfeito. Era só para compreender Tá. um pouquinho isso, né? Porque a gente Isso. olha o papel e É. às vezes não tem essa clareza toda. Alguma pergunta, doutores? tá, obrigado. Boa tarde, agente. Boa Tudo tarde. bem? Sou a doutora Luísa. Joia. Só alguns pequenos detalhes aqui que eu queria entender melhor. A Mirelle, você conheceu ela nessa ocasião ou você já conhecia? Não, ela eu conhecia nessa ocasião. Nessa Nessa ocasião. ocasião, não? É, não é. A gente tinha essa investigação e o delegado, o contato que eu tive com ela foi o doutor, é porque eu esqueci o nome desse delegado, ele já saiu da delegacia há muitos anos. É, e aí ele pediu, vamos buscar, vai buscar. E eu fui com a equipe da SIG na época buscá-la. Aí foi quando eu conheci a Entendi. conhecida E você professora. ficou sabendo se ela tinha alguma fama na região, Não, usar droga, algo do tipo? não. Não ficou sabendo, né? Certo. E quanto ao Getúlio, como que foram as investigações para chegar até o Getúlio? Aí eles falavam, o filho do Getúlio mora na Rajadinha. A gente, pô, não deve ser muito difícil, porque a Rajadinha não é muito grande. Aí a gente começou a perguntar nos bares, até nesse primeiro bar. E o cara, o Getúlio e tal, o pessoal ficava meio receoso, porque acho que porque o Ricardo ainda estava envolvido nessa situação e ele ainda morava lá e tinha familiares por lá, o pessoal ficou meio receoso. Mas nenhum dos locais indicaram pra gente. Falou, o Getúlio mora na esquina, é uma casa de esquina. Então na primeira rua, se você pegar à direita, vai ser a primeira casa, tem um pé de manga gigante na porta da casa dele. Aí a gente foi lá e encontrou ele lá. Ele estava sentado na cadeira, tinha bem de idade. Aí a gente foi entrevistá-lo sobre os Entendi. filhos. E vocês investigaram somente esse Getúlio ou chegaram a investigar outros? Não, não tinha outro Getúlio lá, tinha só esse Getúlio lá na Jarradinha. Ela é um bairro pequeno, assim. A gente, a gente já sabia que ele morava lá e que só tinha esse Getúlio, só que a gente queria identificar qual é a casa, qual é a chácara que ele estava, né? A gente conseguiu chegar até essa chácara e, a gente, para perguntar os nomes dos filhos dele, né? A gente conseguiu pelo menos o primeiro nome dos filhos, ele deu pra gente o primeiro nome dos filhos. E a partir dessa entrevista a gente conseguiu identificar o Clériston. A gente conseguiu qualificar ele mesmo, saber que era Clériston, tal, o nome dele completo. E aí, com isso, eu consegui uma ocorrência que falava da granja que ele trabalhava. E aí o pessoal confirmou, não, ele está trabalhando para essa granja, ele inclusive tem que morar lá enquanto está trabalhando. Entendi. E quanto ao Gerson, ao indivíduo de São Paulo, você tinha alguma informação sobre ele? Não, inicialmente a gente só sabia essas informações, que é o que a Mirelle passou, que era o conhecimento notório lá na região, que era filho do Getúlio, que era oriundo do estado de São Paulo e estava passando lá uns dias em Mais Planaltina. informações pessoais de como ele é? Não, a gente só veio. Fisicamente. Não, fisicamente não, eu digo no convívio social. Você tinha alguma informação? Não, ele falava que ele era um cara de oriundo de São Paulo que estava passando uns dias lá. E que era filho do Getúlio dessa região aí. Aí a gente vai esclarecer esse restante da qualificação com o irmão Clériston. Quando a gente ouve, ele fala, não, era meu irmão. Ele que matou o cara lá e tal. Entendi. Então, só para concluir aqui, nas investigações, a todo momento, era dito o indivíduo de São Paulo e nunca Gerson. Não falava o nome do Gesto no início, não. A gente teve que desenvolver a investigação para chegar no Gesto. Estou satisfeito. Tá. Muito obrigado, senhor policial. Os jurados têm alguma pergunta? Não? É por escrito, tá? Só para... Então, a pergunta: você não investigou outras pessoas que poderiam estar no bar para
Que a última palavra eu não entendi. Ouvi-las. Ouvidas. Sim, a gente foi até o bar e isso foi já de imediato. Foi logo que o crime foi dado como conhecimento para a delegacia. Uma das primeiras diligências foi até o bar. E lá a gente percebeu muito medo, porque o Ricardo era um cara muito conhecido lá, um traficante que tinha muito medo. Então, assim, quem não teve envolvimento direto, ou não era familiar, ou no caso da Mirelle, não atuou ali em favor do amigo, não quis prestar declaração, ficou com muito medo. Não quis prestar aquela declaração sequer daquela confusão inicial no bar, aquela diligência inicial ali. Nem mesmo o dono do bar, né? O dono do bar, inclusive, algum tempo depois a gente volta lá para tentar identificar o Getúlio, para se ele soubesse e tal, e ele estava inicialmente querendo negar, inclusive, que aquele fosse o bar. Ele, não foi aqui no meu bar, não, foi em algum outro bar, aqui não foi, não. Então, assim, pra você ter uma ideia de como é que era ali o medo, o receio da população em geral, quem não tinha envolvimento de querer prestar declarações contra o Ricardo, principalmente naquela época, que era o mais conhecido na região. O Gerson já era um indivíduo de São Paulo, estava ali poucos dias, o pessoal não conhecia muito bem, só sabia que ele era filho do Getúlio e tal. Mas o Ricardo, o pessoal tinha bastante medo, isso dificultou essa oitiva dessas outras pessoas que estavam no bar. Aí acabou, a gente teve que pegar como ponto de partida, que a gente chama para puxar a linha, né? O depoimento da Mirelle, a partir daí ir investigando até confirmar tudo que ela disse e chegar no irmão do Gerson, que aí esclareceu tudo. Alguma pergunta a mais? Não? As partes pensam então a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, agente Marlos. Obrigado. Uma boa tarde. Boa Até tarde. uma próxima. Até mais, tchau, tchau. Então, boa tarde, sou Romário Souza da Silva. Boa tarde. Tudo bom com o senhor Romário? Tudo. O senhor foi chamado, então, aqui como testemunha nesse processo, senhor Romário. O senhor tem parentesco com as pessoas aqui envolvidas? Sim, Thiago. O Thiago, a vítima, né? Uhum. Qual parentesco o senhor tinha com ele? Sou irmão dele. Irmão. Certo. Aqui eu deixo ao senhor meus Aham. pesos pela perda, a família. Espero que possam estar seguindo bem a vida diante dessa Aham. perda. Senhor Romário, então, por conta desse parentesco, o senhor vai ser ouvido aqui como informante. Ou seja, não vai prestar o compromisso legal de só dizer a verdade sobre as penas da lei, mas tem um compromisso, pelo menos moral, de colaborar aqui com a justiça, dizendo só a verdade sobre o que o senhor souber, certo? Certo. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Romário, tudo bem? Tudo. Minhas condolências aqui, tá, em relação à perda do senhor, da família do senhor. Que Deus dê forças a vocês. Obrigado. Vamos lá. Sobre esse crime aqui, o senhor não presenciou de forma ocular, né? Não estava na cena do crime o que aconteceu, certo? Não, Tá. certo. O que o senhor sabe a respeito do assassinato do irmão do senhor? Mas no caso eu cheguei depois, né? O senhor chegou depois na cena ali, né? depois das Perfeito. Mas conta pra nós então, o que o senhor viu ali na cena e o que o senhor soube depois? Faça um relato, por gentileza, o que o Mas eu senhor... fiquei sabendo que foi uma briga por causa de drogas, né? No caso, o Ricardo já era envolvido com meu irmão, né? De vez em quando eu pedi meu irmão pegar droga pra ele. Esse Ricardo era traficante lá? É o traficante lá. Entendi. Tá. E fiquei sabendo que teve uma discussão no bar da Getúlia. Não sei se na época era Getúlio. Não, eu esqueci o nome da pessoa, falar a verdade. Getúlio é o pai da pessoa. Uhum. Aí discutiu a discussão, e nisso eles ficaram esperando meu irmão e a Mirella, né, que estava junto, Uhum. numa esquina, pra pegar ele. E se fiquei sabendo que começou, né? Espancamento, pegaram o tijolo, o resto de obra, tacaram na cabeça dele. Uhum. E a menina chegou gritando lá em casa, foi no momento que ela foi lá e ela chamou a mãe dela, fiquei sabendo, né? Ela chegou desesperada, correndo lá em casa, dentro de casa, falando que tava matando meu irmão, e eu cheguei lá na hora. E aí o senhor chegou, o senhor viu o quê? Aí na hora que eu cheguei lá, só vi meu irmão mesmo caído no chão. A mim já tava sem vida. Como que tava ele? Rapaz, ele não falava não, tipo, rosnava, parecia um porco rosnando. Não abria olho, não abria boca, Tava sangrando já? tava sangrando pela boca, pelo nariz. O rosto dele tava cortado? Não, o rosto geralmente não tava cortado, só a boca dele que tava, geralmente tava cortada, mas a cabeça tava muito. Entendi. E aí o senhor que socorreu ele? Sim, eu que socorri ele lá. Eu e minha irmã. O senhor foi com o tio do senhor até o local? Sim, foi com o meu tio lá no local, na hora. Entendi. Mas aí foi o senhor e a irmã do senhor que socorreram ele. Não, foi eu fui lá na hora, né?
E aí meu tio, aí depois eu liguei pra minha irmã pra socorrer. Entendi. Tá. Então, pelo que o senhor soube, teve essa discussão no bar Uhum. anteriormente relacionada ao uso de drogas, é isso? Eu fiquei sabendo que foi uso de drogas, coisas assim. O irmão do senhor era usuário. Meu irmão era usuário. Hum. E fiquei sabendo dessa pessoa, né, que era o outro, que é ele, no caso, e o... Eu não sei o nome dele, pra falar a verdade. Aham. Fiquei sabendo agora que é Jefferson. E fiquei sabendo que esse Jefferson já tinha chegado há pouco tempo em São Paulo e se envolveu com esse Ricardo, que era lá da Rajadinha. Quem que falou isso tudo pro senhor? Foi a Mirelle? Foi o irmão O dela? Robson, que é o irmão da O Mirelle. irmão da Mirelle. Tá. Aham. É, Mas isso foi o Robson falou pra mim também que já tava um pouco antes, já tava meio discutindo os dois e tal. o irmão do senhor e o Ricardo. E o Ricardo. Tá. É, No mesmo dia, só que um pouquinho mais cedo, né? Que foi de madrugada essa festa. entendi. O que mais que o senhor soube é sobre o segundo acusado? O Ricardo já foi condenado, inclusive, né, por Sim, esse crime. sim. O senhor soube que Rapaz, era de São Paulo. O senhor soube quem era o pai dele? eu conheci o pai dele, né? O Falar a senhor verdade. conhecia o pai dele Conheci o já? pai dele. Hum. Ele eu não conhecia, ele tinha chegado há pouco tempo, eu fiquei sabendo. É que a cidadezinha é muito pequena, né? Os povos comentam muito. O No senhor mora lá na caso, Rajadinha 3 também, morava? morava. Morava lá. Nesse tempo eu morava lá. Hoje em dia eu não moro mais, não. Lá é pequeno, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe de tudo. Tinha outro Getúlio lá? Outro Getúlio com que usava muleta, essas coisas? Porque esse Hum, Getúlio usava muleta, não usava? É porque eu tô confundindo se é o pai do Getúlio, se é o pai do Ricardo ou o É, pai o do pai Jé. dele aqui. É, que isso aí, realmente eu não cheguei a ver ele pessoalmente, não, entendeu? Tá, Eu sempre passava do lado da casa dele, mas não cheguei a ver ele, não. entendi. Tá. No depoimento na primeira fase do senhor, o senhor disse que já sabia que alguma coisa de ruim poderia acontecer com o seu irmão. Por que que o senhor pensava dessa forma? Não é porque meu irmão vivia uma vida muito, muito ruim, né? Drogas, essas coisas e tal. Eu já vivia nesse mundão louco também já. Muito tempo já. Hum. Já esperei muitas coisas dele, já até morte dele, mas desse jeito não esperava. Desse jeito que o senhor diz? Foi uma morte muito, muito severa mesmo, crueldade mesmo. Muito cruel, né? Tá. Só para sintetizar, então, o depoimento do senhor aqui, o senhor não presenciou ocularmente os fatos, esteve na cena após, né? Pô. Quando o senhor chegou, tinha alguém ainda agredindo o irmão do senhor? Não, Não, não tinha já mais tinham ido ninguém. embora. Só tinha a mãe da Franciele, Francisca. A Que mãe da que é a Mirelle. mãe da Mirelle, A né? mãe da Mirelle. Tá. E o Robson. E aí o que o senhor soube depois foi pelo Robson. É isso? Aham. Tá. E o senhor soube que foi o Ricardo e um indivíduo de Tinha São acabado de chegar de São Paulo. que seria filho desse Getúlio. Aham. Entendi. Tá certo. Tem mais alguma informação que o senhor soube que eu não perguntei que o senhor queira relatar aqui? Mas, no caso, igual eu te falei, né? Esse menino já tinha uns 2 dias, 3 dias de ter chegado de São Paulo. Ele já não veio, já, que ó, caso, eu fiquei sabendo, né? A cidade já comentava muito lá já, tá, a própria família comentou, tal, pelos outros populares já. Já veio corrido de lá, né? De São Paulo. Entendi que ele teria cometido crime lá e tá. Não sei se é crime, se assalto, a população queria pegar ele também, não sei. Só isso, Entendi. crime. Entendi. Tá certo. Eu estou satisfeito, eu agradeço as respostas. Não tenho mais pergunta, doutor Tassiano. Os advogados de defesa? Boa tarde, senhor Romário, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Dr. Aman. Inicialmente, meus sentimentos a ti pela sua perda, viu? Meu Obrigado. irmão é um ente muito importante pra gente. Mas enfim, eu preciso fazer algumas perguntas aqui, mas apenas para fins de esclarecimento, tá bom? Tá bom. Nada pessoal e Não, tranquilo. nada demais. Senhor Romário, eu gostaria que você explicasse aqui, de forma clara, assim, de quem foi que o senhor teve as informações de todo o ocorrido? Estou corrido? Isso. Primeiro foi da Mirelle. Chegou lá, do jeito que eu te falei, chegou lá gritando em casa lá, falando que tava matando meu irmão. E depois, pessoalmente, no outro dia, conversei pessoalmente com o Robson. Tal, ele começou a me explicar as coisas e tal. Já tava tendo uma desavença mais cedo, uns probleminha. Depois, num caso, foi de madrugada, começou essa briga aí. Entendi. Então, toda a situação E aí, veio tal, inicialmente outro, do que a mulher falou. e da outra É vez eu isso? até falei, agora que eu lembrei. Começaram a chamar meu irmão de ladrãozinho, que ele era ladrãozinho não sei o quê. Aí chamaram ele de drogado, que ele usava era pedra. Começou essas coisas, entendeu?
Entendi. Eu vou voltar nesse ponto do que Aham. chamaram seu irmão, coisa realmente horrível. Só gostaria de esclarecer esse ponto para ficar bem claro para os jurados, tá bom? Certo. Quanto a essa questão, foi então toda a situação você só ficou sabendo em razão da Mirelle. Sim. E aí a Mirelle, inclusive, o senhor falou com o Robson, certo? Que o senhor falou de relatar, e o Robson falou que ouviu da Mirelle. Sim. Entendi. É Sobre porque o Robson, meu irmão, andava muito com o Robson também. É igual eu tô te falando. Mais cedo eles usavam tudo droga junto, esses pessoal aí. Mais Hum, cedo, o Robson tinha saído com ele, tava andando com ele, tava no barzinho lá, tal. Um pouquinho mais cedo, de manhãzinha, de tardezinha. Entendeu? Aí entendi. na parte da noite, que foi essa hora do crime, do ocorrido, o Robson não estava com ele, só tava a Mirella. Entendi. Não, Entendeu? perfeito. Sobre esse ponto que o pessoal ficava chamando o seu irmão de forma desagradável, ele chamava por quê? É que meu irmão usa de droga. Mas assim, essa questão de ladrãozinho, ele De tinha lado, alguma é porque fama meu irmão de aprontava feitiço? muito na cidade, Ele roubava infelizmente. muito? Sim, ele aprontou, já Ah, aprontou não. algumas vezes. Entendi, entendi. Ele tinha inimigos? Não, nunca fiz amigo que eu tinha inimigos, não. Entendi. Mas o pessoal conhecia ele em razão dessas, Eu falo infelizmente, aqui, essas coisas que eu já fazia. esperei a morte dele por vários motivos, porque é uma pessoa que tá no mundo da droga, numa pedra, já morou até em rua, pra mim, não tá correndo muitos perigos, entendeu? Ele fazia uso de qual entorpecente? Não entendi. Ele fazia uso de qual entorpecente? Qual tipo de droga? Pedra. Geralmente usava pedra e maconha. Ah, entendi. Senhor Romário, novamente, meus sentimentos a você. Eu estou satisfeito, porém meus colegas provavelmente devem ter algumas perguntas, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pelo esclarecimento. Não, Seu Romário, prazer, Sérgio dos Anjos. prazer. Perda trágica a que você teve, não consigo Aham. nem mensurar qual foi seu vislumbre no momento que viu aquela cena, né? Aham. Mas eu queria entender, você disse que seu irmão usa crack, usava pó, vivia essa vida. Você morava com ele? Como é que Sim, era ali a nós- situação familiar de vocês? Nossa conversa era muito boa, graças a Deus. Era E eu era boa? muito colado a ele. Ele usava droga, mas ele é um cara de coração muito bom, sabe? Ele Entendi, era uma aprontava, pessoa boa. é porque a droga era mais forte que ele, acho que fazia ele roubar. Mas pensa em um cara de bom coração, ele tinha. E você tentou ajudar ele a sair dessa situação? Tentei, minha mãe já tentou várias vezes também, muitas coisas. Minha mãe tentou demais, tirar do mundo das drogas. Esses pequenos furtos dele aí trazia problema, brigas, atritos Pra ele ou pra família? para ele, para a família, para Ah, todo mundo, trazia, né? Geralmente que nós era todo mundo a mãe, conhecido ali. minha mãe também, entendeu? Minha mãe nunca alisou a cabeça do meu irmão. Sim, Sempre que coisa que ele fazia de errado, ela mesmo mandava ele ir lá e levar as coisas de errado que ele sim. fazia, entendeu? Eu perguntei aqui para a gente, polícia, e ele não sabia, mas você vai saber desse contexto familiar. É, seu irmão, ele tinha quanto tempo de relacionamento com a Mirella? Rapaz, acho que já tinha na época, já tinha uns 2, 3 anos, uns Uns 2 anos que eu vou voltar, uns nós 2 anos. morávamos na Rajadinha 3, entendeu? E ele conheceu ela lá, Conheceu ela lá. e nessa situação desse contexto de uso de drogas também? Sim, Sim, né? Camila geralmente ela também, Ela todos também usaram, todos usava. usuários, né? Era muito, Não, até que não usava, não. Tem dia que ele dava um tempo. porque a ponto Que de tem dia que ele chegar. não tinha dinheiro, igual eu tô te falando. Ficava Sim, em casa. Tinha uma época, esse tempo mesmo, ele tava com medo, eu não sei por quê. entendi. Ele já estava um bom tempo em casa, já tinha uns 20. Ele tinha, Sim. era de jeito, ele passava um bom tempo na droga. Tem dia que ele não via nem em casa. É, Isso era um tempo que ele tava fora da rajadinha, em outros lugares, entendeu? eu, graças a Deus, nunca passei por esse contexto, né, de familiares dependentes químicos, mas quando a gente sabe de uma situação que a pessoa chegou a usar crack, normalmente a gente sabe que ela chegou ali quase no fundo do Chegou poço. Nesse dia, eles estavam muito embriagados? O Robson falou algo disso para você? Não, embriagado não, falaram não. Falaram não? Não, mas no caso, eu vi meu irmão, eles estavam bêbados, todos usaram droga, entendeu? Eu vi, Sim. meu irmão chegou aí em casa um pouquinho mais cedo. Ah, entendi. Mais ou menos que horas? Nessa hora, acho que ele foi mais ou menos umas 10 horas da noite. De 10 9 horas. às 10 horas da E noite, já entendeu? estava um pouco mais para lá, Já, tá um pouco alterado, entendeu? 4, 5 da É. manhã. Entendi. Aqui, fala a verdade, não tava alterado. Aqui ele usa essa droga, que ele usava pedra, velho, deixava ele besta, meio, sabe? Entendi. Você trouxe aqui para o doutor promotor que conhecia o pai de um dos réus, aí eu não compreendi qual. É o pai do Gerson, desse que está aqui, ou era o pai do Ricardo, que era o temido Pai do lá? Ricardo. Ah, Conheci o pai do Ricardo. Eu conheci os dois, só que
O pai dele aí, o Getúlio, esse que é o Getúlio, Sim, eu vi ele muito de longe, de vez em quando passando lá também, né? Que ele trabalha um pouco lá pra chácara lá, entendi. entendeu? Só voltando um pouquinho, nesse relacionamento que o seu irmão tinha com a Mirella, era tranquilo, era conturbado, as drogas atrapalhavam? Não, os relacionamentos deles dois era. Não, eu vendo assim é tranquilo, né? É, Tranquilo. entendi. Só uma última dúvida. O local lá que você foi, como é que era o local? Era uma rua, era um mato? Como é que Não, era rua, no meio da rua, na pista. era no meio da Não, da rua? rua. Ah, entendi. Era na frente de um comércio, de um mercado que tinha lá na época. Entendi. Era na frente de um Na esquina comércio. da rua da principal da cidade todinha. É isso que eu queria entender, Romário. Era na frente de um comércio, na frente de um mercado? É, tinha um comérciozinho chamado Catuaba na época lá. E isso aconteceu na Essa frente do é a comércio. rua da casa, todas as ruas que tem lá. Que é a primeira rua e tem as outras várias ruas, tudo junto. Então não foi num local mais Foi afastado numa esquina. rural, não. Não, foi dentro da cidade no centro. mesmo. Entendi. Você, quando tomou conhecimento que o Ricardo era o autor e tinha um segundo que ainda estava a galera tentando entender quem era, você chegou a tentar buscar lá no mercado câmeras, filmagens, alguma coisa assim? Não, lá não. Lá o mercado de lá era muito fraco. Antigamente não tinha filmagem, não tinha essas coisas lá na verdade. Entendi. Em nenhum local ali. Nenhum local. Entendi. Mas no caso eu não conhecia o Ricardo. Eu conhecia, mas não, eu não prestava, eu não saía muito na rua, entendeu? Eu conhecia pelo nome, as coisas que ele fazia e tal. Mas pessoalmente assim, nunca parei assim para ver ele muito de perto assim, entendeu? Entendi. Eu conhecia mais o pai dele. O pai dele eu via muito lá na chácara lá e tal. Eu conhecia muito o pai dele. É. Romário, você chegou a ser ouvido na delegacia? Sim, cheguei na delegacia. Chegou, né? Aham. Você lembra o agente que te interrogou? Não, não lembro. Não lembra? Não lembro. Isso foi quanto tempo depois? Dias depois? Semanas? Meses? Anos? Que o policial falou, a gente? É que você foi ouvido. Que eu fui ouvido? Isso. Sim, assim que eu cheguei no hospital, né? Eu fui na delegacia com minha irmã. Ah, entendi. Entendeu? Aí assim, eles ficaram lá, me interrogaram lá, né? O delegado. Aí Dentro da mandaram delegacia. dois agentes. Até que pra eu ir levar na casa do Ricardo. Só que eu não conhecia, não sabia nem onde que era, pra falar a verdade. E você lembra que o que você falou lá foi basicamente o que o Robson te trouxe? O Robson, Isso. o que que tem? O que você falou na delegacia foi basicamente o que ele te trouxe. Basicamente o que o Robson me disse e a Mirella, né? Fiquei sabendo. Perfeito, então. Romário, E muitas coisas pela cidade mesmo que eu já escutava, os povos comentando. a fofoca, né? É, fofoca. Cidade pequena. Cidade pequena, tá? Até Brasília, que é um pouco grande, também Não tem. tem jeito, não tem. Vou passar aqui para a doutora. Muito obrigado, viu, Romário? Nada. Boa tarde, Romário. Boa tarde. Sou a doutora Luísa. Primeiramente, meus pêsames pela morte Obrigado. do seu irmão. Só algumas pontuações aqui para poder te liberar, tá Tá certo? bom. Você disse que a Mirelle foi até a sua casa informar que o Thiago tinha morrido, correto? Não, não chegou a falar que tava matando ele. E nisso, ela me falou, chegou lá falando tal, tava matando meu irmão tal. Aí Certo. foi na hora que eu cheguei lá tal, e no outro dia que até o Robson me falou, que eu não falei isso pra ele aqui agora, acabei de falar. Tal, Certo, que o Robson e a mãe dele que tinha ido lá, chegado primeiro no local, né? entendi. E como a Mirelle estava, o estado dela? Rapaz, a mulher tava muito machucada, principalmente a cara dela. E ela O estava rosto dela. drogada, estava bêbada? Mas tava bêbado. Muito bêbado. Muito bêbada? Mas a cachaça dela já tinha até acabado depois daquela pia. Ela ataca. Entendi. E quando você conversou com o Robson, ele citou o nome de alguém, de quem seria esse agressor do seu irmão? Sim, ele falou. Chegou a falar pra mim que foi o Ricardo. E esse tal, na época eu não sabia que era Jefferson, essa pessoa que tinha acabado de chegar de São Paulo. Entendi. Então ele falou que foi o Ricardo. Ele Sim. já chegou a mencionar o nome do Ricardo, Ricardo. já mencionou já. E o Ricardo era perigoso? Não, o Ricardo É. era o traficante da cidade. Então era perigoso. Era perigoso. Eu tô satisfeita. Alguma pergunta? Tá. Muito obrigada, De Romário. nada. Obrigada pela palavra, excelência. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, senhor Romário. O senhor está dispensado. Uma boa Tá bom. tarde. Tudo de Boa bom para o tarde. senhor e a Obrigado. família. Nós vamos ouvir a senhora Francisca. Então, boa tarde, senhor Clériston Gomes dos Santos. Não é Boa isso? tarde. Isso. Tudo bom com o senhor Clériston? Tudo bom? O senhor foi chamado aqui hoje, senhor Clériston, como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas?
O senhor Gerson, que é o acusado, ou o senhor Tiago, que é a vítima? Como assim, parentesco? O senhor tem parentesco? Tô com o Gerson. É irmão? Qual parentesco o senhor tem com o Gerson? É irmão. Irmão, Isso. ok. Conta desse parentesco, senhor Cléris. Então, o senhor vai ser ouvido aqui como informante. Não vai prestar o compromisso legal de aqui só dizer a verdade, mas tem um compromisso, pelo menos moral, de colaborar aqui com a justiça, dizendo só a verdade, certo? Sim. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Clércio. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Como é que chama o pai de vocês? É Getúlio Vieiras Limas. Getúlio. Isso. Eu notei que, tanto no registro civil do senhor quanto do irmão do senhor, o nome do pai não está cadastrado, né? O senhor sabe por quê? Não sei não, que Não, só uma curiosidade mesmo. Pois bem, as informações que a gente tem nesse processo aqui é de que, inclusive da Mirelle, que é testemunha ocular e conhecia já o seu irmão, segundo o depoimento dela em juízo, é de que o coautor do Ricardo nesse crime foi o filho do Getúlio, oriundo de São Paulo. O senhor é oriundo de São Paulo também, não é? sim. Foi o senhor que participou desse crime? Não, Quem que foi? eu não sei. O senhor não tem a menor ideia de quem seja filho de Getúlio, oriundo de São Paulo, e que esteve em Planaltina no dia do crime? O senhor depois na delegacia, não depois? Sim, depois lá. Depoimento gravado lá, né? Isso, eles me chamaram. O senhor foi bem tratado lá? Sim. Pois é, lá o senhor teve uma resposta um pouco mais assertiva, né? Foi. Pois é, por qual razão o senhor está titubeando aqui hoje? Hoje, porque eu fui intimado pela... Não, estou perguntando por que que o senhor disse que não sabe quem foi, se na delegacia o senhor disse tranquilamente. Ah, não, que eu não tô entendendo o senhor, não tô entendendo. Lá eu falei só que eu sabia. Pois é, eu estou te perguntando porque na delegacia o senhor disse que sabia quem foi, que seu pai do senhor contou pro senhor. Isso, falei comigo que foi O que que o pai do senhor contou pro senhor? Ele me contou que tinham envolvido uma briga com o meu irmão, né? Uhum, Ele tava no barzinho, uhum, aí pegou e eu vi uma discussão lá, né? uhum. Aí depois eu cheguei. Aí foi isso que me contou. Foi, e aí o Sabe? pai do senhor disse o quê? Me contou que tinha envolvido uma briga e o rapaz tinha ido a óbito. Tinha morrido, né? Isso. Quer dizer, eu tô te dando uma oportunidade aqui, porque o senhor já depois na delegacia, o depoimento Aham. gravado, né? O senhor não saiu de mentiroso, tá? É muito tempo pra também, né? Tá. O irmão do senhor é de São Paulo, morava em São Paulo. Sim, Ele veio passar uns dias aqui. a passeio. Uhum. E aí ele voltou logo após esses fatos. Voltou. Voltou, né? O senhor trabalhava onde à época? Eu que trabalho lá na granja da suína. Na granja? O Isso. senhor morava lá na granja também? Não, na época eu morava na Rajadinha. Tá, o senhor morava na Rajadinha e trabalhava na granja. É porque Na granja. posteriormente teve a informação de que o senhor veio a morar na granja, é isso? Isso, Tá, mas nessa época, em 2017, o senhor morava na Rajadinha. na Rajadinha, tá. E o irmão do senhor, ele fazia o que lá em São Paulo, o senhor sabe dizer? Não, Não sabe dizer. não, eu não tava lá, né? Eu já tava aqui já. Não, mas assim, eu também moro longe do meu irmão e eu sei o que ele faz, onde Uhum. ele reside, né? O senhor não sabia, não? Não, É, Deixa eu perguntar, o senhor tem alguma relação com a Francisca, a mãe da Mirelle? Francisca? É. Eu conheço ela. O senhor já teve algum relacionamento com ela? Não, eu não. Algum irmão do senhor já teve? Sim, Já teve, né? sim. Quem que é o irmão do senhor? Era o Elton. O Elton. Isso. Então, a mãe da Mirelle, que é a Francisca, teve um relacionamento com o irmão do senhor e, consequentemente, o irmão do Gerson, que também é do réu, né? Entendi. Sim. Em que circunstância que foi que o pai do senhor contou pro senhor que o irmão do senhor tinha matado esse Thiago? É que ele tava num bar, né? Aí que tava num barzinho lá, teve uma discussão. Discussão sobre o quê? O senhor sabe dizer? Ah, eu não sei não. Sabe, né? Mas aí o pai do senhor procurou o senhor no dia seguinte? Como é que foi? Foi no dia seguinte, eu desci lá na casa, né? Eu peguei, ele pegou, tá me contando como é que foi, eu vi. Aí até então eu nem sabia nada. Como eu tava dormindo em casa, né? Uhum, Eu soube só no outro dia, uhum. o fato. O senhor sabe do envolvimento do irmão do senhor com outros crimes lá em São Paulo? Não. Não? Eu fiquei sabendo pela minha irmã, que ele tava preso já, né? O senhor sabe pelo quê que ele estava preso? Isso, já. O senhor Já sabe tava por preso. qual razão?
Não, eu não sei. Entendi. É, E aí, depois disso, o senhor viu o seu irmão quando, de novo? Eu vi ele no dia seguinte à tarde, né, que eu cheguei de serviço, né, tava, aí me falaram que ele tinha, que ele tava lá, né, no fato. Aí ele pegou e me contou, né, que ele tava lá no barzinho, né? O barzinho foi assim que teve lá uma discussão com os outros lá, ele tava tentando separar. Aí depois ele pegou e foi embora. Ah, então o próprio irmão do senhor falou que teve que Isso pra mim, envolveu. isso pra Ah, mim. tá. Foi pra mim. Entendi. Eu perguntei pra ele como é que foi, né? Como eu sou. E aí ele foi embora no mesmo dia que ele conversou com o senhor? Aí eu não me lembro. Ele foi embora de ônibus, de carro? Eu não sei. Ele despediu do senhor? Né, foi assim que ele ia embora, mas quando eu não E sei. ele tinha chegado fazia pouco tempo, né? Sim, Ele tinha vindo aqui fazer o quê? a passeio. Além de matar o Thiago, né? A passeio. Passear só? Isso. Passear em junho, assim, tinha alguma razão? Aniversário de alguém? Não, Não? eu não sei. Ele tava de férias do trabalho dele lá, que o senhor nem sabe se ele trabalhava, né? Não, eu não sei. Entendi. E aí, depois disso, o senhor nunca mais viu o irmão do senhor? Não. Só quando ele veio ser preso aqui. O senhor tem visitado ele lá, né? Isso foi lá duas vezes que eu fiquei sabendo que ele estava aqui já, né? Eu estava tentando para resolver as papeladas para visitar ele. Aí, Uhum. como não tinha ninguém aqui para visitar, só eu, né? Uhum. Que mora aqui. Aí eu estava tentando visitar ele. Eu fui lá já duas vezes. Entendi. O pai do senhor tem dificuldade de locomoção? Ele faleceu. Já faleceu? Já faleceu. Meus sentimentos por isso, tá? Foi no Natal, Meus sentimentos por na isso. véspera. Mas à época ele tinha alguma dificuldade de locomoção? Tinha, isso. Andava de muleta? Aham, ele eficiente. Entendi. A Rajadinha lá é um local pequeno, todo mundo se conhece É um ali. local pequeno. Tá certo. Seu Clércio, eu agradeço aqui suas respostas. Não tenho mais perguntas, doutor Tassiano. Os advogados de defesa? Seu Clériston, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sérgio, prazer, tudo bem? O senhor está me visualizando bem aqui? Tá, né? Seu Clériston, o seu pai tinha algum bar? Praticamente não era um bar, ele vendia lá as coisas. Entendi. Essa briga que ocorreu foi no bar do seu pai? Não. Foi em qual bar? Eu não sei qual bar que foi. Não sabe, Não mas sei. foi em outro bar. Outro bar. Entendi. Não foi no bar do seu pai, foi em outro bar. E como seu pai te passou essas informações? Foi isso que ele passou, né? Que falaram pra ele, né? Quem falou para ele? Eu não sei. Você não perguntou? Não, eu não. Não entrei em Entendi. detalhe. O agente de polícia disse que seu pai tinha dificuldade, teve dificuldade de passar o nome dos 4 filhos. Antes dele falecer, no qual deixo meus sentimentos. O seu pai tinha alguma questão mental, psicológica, alguma dificuldade de fala, de compreensão? Ele falava meio baixo, porque como ele teve de AVC, né? Sim, Teve AVC, sim, ele deficiente. deficiente. Isso. Eu posso ter a liberdade de perguntar de quê? Físico, alguma coisa? Ele parou um lado dele, Ah, era o corpo. tanto do corpo quanto cerebral. Não, só o corpo. Entendi. Tá bom, então. Outra coisa que eu quero perguntar para o senhor é: o seu irmão disse para o senhor em algum momento claramente que ele ceifou a vida de alguém? Não, ele falou assim ele falou que não foi ele, que estava separando a briga. Tá bom, então. Muito obrigado. Sem mais, seu Clériston. Boa tarde, seu Clériston, tudo bem? Sou a Boa doutora tarde. Luísa. Então, só algumas pontuações. O senhor disse que o seu irmão contou para você que ele separou a briga, certo? Sim, Isso foi no bar. sim. Então, ele, como o doutor já perguntou, ele não disse para você que matou o Tiago. Não. Perfeito. E só uma coisa para esclarecer para os jurados, porque o doutor promotor falou aqui uma inverdade, que disse que você tinha falado na polícia de que o seu pai tinha dito que Gerson tinha matado o Tiago. Só que nas suas declarações, você fala o seguinte, que o seu pai falou que teve uma briga e que seu irmão separou, estava envolvido, e que soube que o rapaz veio a óbito. É isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Doutor, o depoimento tá gravado, tá? A senhora viu o vídeo, né? Fiz. Tá.
Muito obrigada, seu Clériston. Sem perguntas, mas muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, Clériston, pelos Nada. Ok. esclarecimentos. Nós temos então aqui uma pergunta de jurado, que é a seguinte, senhor Clériston. Com quem o Jefferson morava em São Paulo? São Paulo era de morar com a minha outra irmã, que já também faleceu. O A minha nome irmã dela? morava também com a minha mãe, que também já faleceu tem pouco tempo também já. O nome? Quem? Da irmã que A o minha senhor irmã disse que ele era morava. Josiane. Ok. Mais alguma pergunta dos jurados? Ok. As partes dispensam a testemunha. Jurados concordam? Muito obrigado, senhor Clériston. Está Nada. encerrado o depoimento. Uma boa tarde. Igualmente. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos.